Olá! No vídeo de hoje eu vou te explicar o que é um funil de vendas de forma prática, fácil, que você vai entender definitivamente, além de te dar algumas dicas como vendedor para poder passar por todas essas etapas e vender mais. Vamos lá? Eu sou a Thaís Rangel e se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreve para aproveitar muitos conteúdos como esse e continuar aprendendo aqui com o nosso time. E já deixa um like aqui nesse vídeo, porque eu tenho certeza absoluta que no vídeo de hoje você vai aprender definitivamente, de forma fácil, o que é um funil de vendas. E ele nada mais é do que uma estratégia para atrair novos clientes para sua empresa em etapas. E se você está no digital, essa é a principal forma para você atrair mais clientes, vender para as pessoas certas e, claro, no momento certo. Então vamos para um exemplo. Supondo que você quer comprar um computador novo porque você precisa de um computador novo para trabalhar, né? E aí você vai numa loja, você começa a analisar alguns modelos, porque você não sabe muito bem o que você precisa ainda. Você não está tão atento às novidades do mercado, você precisa dar uma pesquisada. Aí você vai nessa loja, você dispensa o vendedor, fala que está só olhando, dá uma olhada nos modelos, nos preços, e aí depois disso você vai para sua casa. Aí você entra lá na internet, começa a comparar, dá uma olhada em processadores, assiste alguns vídeos no YouTube, compara preços, modelos, memória, analisa tudo. E depois de toda essa pesquisa, de toda essa busca, você se sente muito mais preparado e com muito mais conhecimento para tomar uma decisão realmente sobre qual computador você precisa escolher. Porque se você antes não estava, com todas as informações do que tinha de novo e do que de fato aguentaria os programas que você precisa usar para o seu trabalho, agora você já se sente preparado. Então você anota, compara todos os preços e modelos e decide voltar lá naquela loja que você tinha ido pessoalmente. Aí você chama o vendedor, pede ele para te mostrar alguns modelos, algumas funcionalidades. Tenta entender se ele tem algum desconto para você, como que é a forma de pagamento daquela loja, se eles parcelam e se parcelam, quantas vezes eles parcelam para você sem juros. E se ele tiver alguma vantagem, algum benefício muito legal para você, pode ser que você saia dali com o seu computador em mãos. Então, se você já passou por um processo de compras parecido com esse, você sabe que é um funil de vendas. E agora explicando de uma maneira mais técnica, um funil de vendas nada mais é do que as etapas da jornada de compra de um cliente, desde o momento em que ele detecta que ele tem um problema, até o momento em que ele encontra a solução para esse problema e de fato faz uma compra, Então, no nosso exemplo do computador, quando que ele detectou que ele tinha um problema? Quando ele precisava de um computador para o trabalho. E aí, ele decidiu qual computador que ele queria e fez uma compra. Então, ele passou por todas as etapas, Ele fez uma jornada de compra, desde o momento de entender que ele tinha um problema até solucionar esse problema. E quando um cliente ele tem essa jornada de compra, ele passa por todas as etapas, significa que ele está passando por um funil de vendas. O funil de vendas, ele costuma ser dividido em 3 camadas, O topo, o meio e o fundo do funil. E ele leva esse nome de funil justamente porque nem todas as pessoas que vão estar aqui no topo desse funil vão chegar no final. O número de pessoas que está lá no topo não é a mesma proporção de pessoas do número de pessoas que vai chegar ali no fundo. Então, o número de pessoas no topo do funil é muito maior, as pessoas no meio do funil diminuem e no fundo do funil esse número diminui bastante, porque nem todo mundo que descobre que tem um problema vai resolver esse problema com você, com a sua empresa ou resolver de fato esse problema. Agora, do ponto de vista do vendedor, para vocês entenderem melhor essa questão do funil, nem todo mundo que vai entrar na loja dele vai entender melhor sobre os computadores que ele tem para vender, vai de fato comprar com ele. Porque, por exemplo, a pessoa poderia ter entrado na loja e comprado com ele, ou poderia, por exemplo, ter entrado e não comprado com ele, comprado com outro vendedor, comprado na internet. Então, nem todo mundo que tem um problema, que é comprar um computador, para trabalhar, vai de fato chegar no fundo do funil, com aquele vendedor ali. Não vai chegar no fundo do funil daquela marca, daquela empresa. Agora, a gente vai analisar um funil de vendas pela visão do vendedor. Então, a gente analisou pela visão do cliente, você decidindo o computador que você queria comprar. Agora, a gente vai fazer o inverso. A gente vai analisar pela visão do vendedor e eu vou dar algumas dicas aqui do que você, como vendedor, pode fazer em cada uma dessas etapas. Que eu acho que esse que é o motivo que você está assistindo esse vídeo, Então, vamos lá. A primeira etapa
de um funil de vendas é o topo do funil. Essa é a etapa mais larga, é onde você tem que atrair a atenção das pessoas, é onde a pessoa, o cliente, o prospect, enfim, a pessoa, né, em geral, ela descobre que ela tem um problema, certo? E aí aqui vamos primeiro agora quais são as suas funções como vendedor. Na primeira etapa, no topo de funil, você como vendedor tem duas grandes obrigações aqui. A primeira é chamar a atenção desse público, porque se ele tem um problema, eu consigo te ajudar, olha aqui pra mim. Então, nessa primeira etapa, né, do funil, no topo do funil, a primeira obrigação que você como vendedor tem é chamar a atenção desse público. E como que você vai chamar a atenção desse público? Você pode criar conteúdo para as redes sociais, investir em anúncio, investir em marketing de conteúdo. O importante é você criar uma presença online forte para que as pessoas te vejam e te encontrem. E a partir do momento em que elas descobrem que elas têm um problema, elas descubram também a sua marca, o seu produto, o seu serviço. Nessa etapa, você pode, por exemplo, né, para poder ganhar autoridade, ter um blog. E aí, nesse blog, colocar conteúdos falando sobre o seu produto, sobre a sua marca, conteúdos educativos, rápidos, fáceis, que te posicionem para que você seja descoberto, mas que não somente te posicione, que te apresente como uma autoridade, como uma pessoa que consegue resolver aquilo ali, entende? E não só produzir conteúdo para ser descoberto pelos clientes, mas também, quanto maior o volume de conteúdos que você produzir, né, dentro dos temas e nichos que você aborda, você vai se ranquear melhor no Google, aumentando assim o topo do seu funil, porque quanto mais você aparece para mais pessoas você atinge. E quanto maior é o topo do seu funil, maior vai ser a quantidade de pessoas que vão chegar no fundo. Então, assim, se você no topo do seu funil tem 10 pessoas, será que você vai conseguir vender para alguém? Mas e se no topo do seu funil você alcança 10 mil pessoas? As chances de aumentar o seu número de conversão e o seu número de vendas é muito maior. Então aí, como vendedor, fica uma grande dica. Se você não está vendendo, significa que você não está fazendo-se ser descoberto, você não está alcançando tantas pessoas para poder, de fato, chegar numa conversão. Entende? Então, assim, fica aí um desafio. Como que você vai ser descoberto e como que você vai se posicionar e atrair mais pessoas aqui no topo? Porque antes de vender, você precisa, de fato, fazer o trabalho de ser descoberto. E aí, é muito importante que você se lembre de uma coisa. Quando você vai criar esses conteúdos, né, como eu falei, você ajuda criando muitos conteúdos, usando essas palavras-chave, você ajuda muito as pessoas para que você seja descoberto, mas você também consegue se posicionar no Google, né? E é muito importante que os seus conteúdos sejam otimizados, né? Que tenham um SEO otimizado para o Google. Se você não sabe como funciona isso, a gente pode gravar outros vídeos, né? Comenta aqui se você quer que a gente faça, mas a gente tem lá no nosso blog um post blog incrível, dando várias dicas explicando o que é SEO e como fazer essa otimização. Então você pode conferir lá no nosso site. E aí, dentro disso, é muito importante que você lembre de uma coisa. Não adianta criar um monte de conteúdo. Você tem que ter em mente qual é o perfil do seu público. Para quem que você está construindo e criando esses conteúdos? É importante que você tenha em mente quem você quer atingir. Não é atingir 10 mil pessoas de qualquer pessoa. É 10 mil pessoas que, de fato, possam converter e que sejam o seu perfil de público, entende? Porque se você não acerta nas pessoas que você quer de fato atrair, as chances dessa pessoa ter um problema solucionado por você são muito menores. E só vai converter quem entender que você pode solucionar o problema que ela tem. Então, assim, foque muito no seu perfil de público-alvo. O segundo objetivo que você tem, o seu segundo trabalho como vendedor no topo do funil, é converter leads. O que é o lead? No digital, o lead é uma pessoa, né, que era um prospecto, né? Era uma pessoa ali que estava interessada na minha marca, no meu produto, que por livre e espontânea vontade me deixou o contato dela. Pode ser um telefone, um e-mail. Ou seja, ela teve interesse no que eu tenho a falar, nos meus conteúdos, nos meus produtos, e ela converteu ali, ela me deu o contato do telefone dela em troca de algo. E aí, como que você faz como vendedor para poder atrair esses leads, né? Atrair essas pessoas e converter um prospecto num lead? Você pode criar um ou mais materiais gratuitos sobre a sua empresa, produto, serviço, soluções que você tem para a pessoa e disponibilizar isso de forma gratuita. E disponibilizando isso de forma gratuita para que a pessoa baixe, né? Então você pode criar uma landing page para cada um desses materiais. E nessa landing page você vai falar ali sobre o seu material gratuito que você vai entregar. Esse material gratuito pode ser um e-book, um infográfico, um vídeo,
uma planilha no Excel, qualquer coisa que você entenda dentro do seu segmento que é uma solução para a pessoa que está do outro lado. E aí você vai disponibilizar isso de graça, vai criar essa landing page e para essa pessoa fazer o download desse material gratuito, ela tem que deixar os dados dela. A partir do momento em que ela preenche esse formulário com os dados dela, ela tem acesso, faz o download desse material e ela se torna um lead. Por quê? Porque ela te passou os contatos dela. Então agora vai ser muito mais fácil para você, como vendedor, se aproximar dessa pessoa, porque você tem o contato dela e segundo, você tem o que interessa para ela. Então, por exemplo, você é um advogado e você disponibilizou um material gratuito sobre, sei lá, direito do trabalho. E aí, a pessoa foi lá e baixou esse material. Só que dentro do seu escritório, vocês atendem direito do trabalho, direito da família, previdenciário. Então, você já sabe que essa pessoa que baixou o material, ela está interessada em direito do trabalho. Então, além de ser muito mais fácil de você se relacionar com essa pessoa, porque agora ela é um lead, você também sabe o que de fato é o interesse dessa pessoa, o que ela vai buscar como solução ali dentro da tua empresa. Nesse momento, a gente chegou no meio do funil, que é o momento onde aquele seu possível cliente se tornou um lead, né? E nesse momento, esse lead, esse possível cliente, ele vai começar a buscar soluções para o problema que ele detectou. Então, esse é o momento onde ele vai fazer pesquisas, inclusive ir nos concorrentes, analisar as soluções. E aqui você tem uma tarefa muito importante, que é frisar a todo momento e mostrar para esse lead que você é a pessoa, a empresa que pode de fato solucionar o problema dele. E você, como vendedor, tem uma tarefa muito importante aqui. Qual é a sua obrigação no meio do funil? Qualificar esses leads. Como assim qualificar esses leads? Então você tem vários leads ali, mas você entende que nem todos eles estão prontos para comprar, para adquirir o que você tem como solução? Muitos deles estão só pesquisando. Por exemplo, eu sou uma das leads que converteu e o caso é uma imobiliária e eu vou adquirir, eu estou fazendo um planejamento para poder adquirir um imóvel daqui a um ano. Eu me converti como lead numa landing page da imobiliária, mas não de fato eu quero consumir agora, eu vou consumir daqui a um ano. Então, qual que é a sua função como vendedor no meio do funil? Qualificar esses leads. Então, como que você faz essa qualificação? Você precisa criar conteúdo, se aproximar, se relacionar dessas pessoas para entender em que momento elas estão, nutrir elas com conteúdos, com informações. Aqui é muito importante que você, por exemplo, use como uma tática um e-mail marketing. Você pode criar e-mails marketings pontuais e disparar para essas pessoas que agora você tem um contato, informações, conteúdos educativos, posts, blogs que você escreveu, impactar ela com anúncios em remarketing, continuar, enviando conteúdos, mas nesse momento os conteúdos que você precisa nutrir esse lead é o quê? São conteúdos que solucionam, que mostram para esse lead que você é a solução ideal para ele, que você consegue solucionar a dor que ele tem, entende? E aí, de acordo com o que você vai se relacionando e esse lead vai engajando com você, você vai percebendo que quanto mais engajado com você, quanto mais ele consome os seus conteúdos, mais pronto para compra ele está. Entende? E aí, no momento em que você qualificou esse lead, você entende o que ele precisa, você está tendo um relacionamento, você está nutrindo ele, esse lead se torna uma oportunidade. E aí, assim, como que você pode fazer com que esse lead de fato se torne uma oportunidade? Você entende que, para que ele solucione as dúvidas dele, ele precisa, de fato, quebrar as objeções que ele tem? Então, assim, bom, quero comprar um computador, mas tem algumas objeções aqui, né? Preço, parcelamento, desconto, condições, memória. Então, você precisa entender que na jornada de compra do seu cliente, ele vai ter algumas objeções e que você precisa quebrar elas com esses conteúdos que você enviou ali no e-mail marketing, entende? Então, assim, enviar e-mail marketing é uma solução. Se você não quiser enviar e-mail marketing, você pode, por exemplo, supondo que você venda um curso, você pode disponibilizar uma aula gratuita para ele sentir um gostinho do que você tem a oferecer, para entender a dinâmica do seu curso. Então, pense em conteúdos, em materiais, e aí a gente pode, de fato, voltar a investir em outros materiais gratuitos mais elaborados, conteúdos que, de fato, solucionem essas dores, quebrem essas objeções, né?
para que de fato esse lead se torne uma oportunidade. E virou uma oportunidade, é o momento em que esse lead vai para a nossa terceira etapa, que é o fundo do funil. Quando a gente chega no fundo do funil, né, onde esse lead foi devidamente qualificado e se tornou uma oportunidade, é o momento em que você tem que ter uma abordagem mais comercial, né? Você tem que ter uma abordagem mais direta, né? Você tem que se comunicar diretamente com essa oportunidade. Então, você já tem os contatos dele, é o momento de você ir atrás dele, de você de fato estabelecer um contato e falar com essa linguagem promocional, né? Falando sobre as vantagens, sobre a condição. É importante que nesse momento você utilize inclusive gatilhos, né? Então assim, você pode utilizar o gatilho da escassez, né? Falando para ele que, ó, eu tenho essa condição, eu tenho essa oferta para você, porque eu entendi que você tem esse problema aqui, porém eu só consigo manter essa condição por alguns dias ou por algumas horas. Quando a gente utiliza o gatilho da escassez, a gente cria nessa pessoa um senso de urgência, né? Então a gente acaba trazendo uma solução, né, para ela com um gatilho de escassez e fazendo com que ela resolva e tome uma decisão mais rápido. E aí existem vários outros gatilhos. Se você quiser saber mais sobre gatilhos ou se tornar uma pessoa mais persuasiva ou como conseguir um sim do cliente, a gente tem um outro vídeo aqui no canal. E nesse vídeo a gente fala um pouquinho sobre as armas da persuasão, né, sobre esses gatilhos de venda e como que você pode de fato conseguir um sim dos seus clientes. E aí nessa etapa do fundo do funil é justamente onde você precisa ter essa abordagem, né? Então o seu papel como vendedor aqui no fundo do funil é de fato converter esse contato, essa oportunidade em uma venda. E aí, ok, chegamos no final da jornada, né? E no final da jornada, esse lead que você converteu virou uma oportunidade, essa oportunidade foi devidamente qualificada e essa oportunidade se tornou uma venda. Então, você conseguiu converter esse cliente numa venda. Você conseguiu fazer o seu papel de vendedor em todas essas etapas. Mas não acaba aqui não, viu? Depois que um cliente de fato compra com você, é importante que você faça um atendimento de pós-venda, ou seja, continue aberto para solucionar as possíveis dificuldades ou dúvidas que ele tenha, né, com o seu produto ou seu serviço. E é muito importante, depois que esse cliente virou um cliente, que você continue alimentando essa base de clientes com mais conteúdos, com mais informações, que você continue sempre na mente, sempre presente na mente do seu cliente. E aí, o que vai acontecer? Lembrando que o seu cliente, ele tem amigos. Ele pode indicar outras pessoas para consumir com você, solucionar os problemas delas com você, como ele também pode voltar a comprar novamente. Então, é muito mais fácil para a gente vender para alguém que já é nosso cliente, concorda? É importante dizer também que nem todas as pessoas vão cumprir exatamente essas etapas do funil ou da mesma forma. Então, assim, lembra da história do computador? A pessoa que foi lá na loja, ela poderia ter comprado ali naquela hora. Então, ela já foi do topo pro fundo. Ou ela poderia ter ido lá, foi na loja, depois ela entrou na internet para fazer as pesquisas, mas ela não voltou na loja, depois ela comprou na internet mesmo. Então, cada cliente tem ali a sua jornada e às vezes essa jornada vai, né, acabar em momentos em que ela não vai cumprir a etapa inteira do seu funil. E agora, para finalizar, um recado muito importante. Um funil de vendas só funciona, só é válido quando você analisa e mantém ele, né, atualizado constantemente. Ou seja, você precisa analisar cada uma das suas métricas, cada um dos seus números, para entender se as táticas que você está usando são boas táticas ou não. Então, por exemplo, você está enviando um e-mail e a sua taxa de conversão desse e-mail está baixa. Então, assim, será que você não precisa mudar o conteúdo desse e-mail? Ou você precisa segmentar melhor estes conteúdos, sabe? Segmentar melhor esse público que está recebendo esses e-mails? Então, é importante que para o seu funil de vendas, né, de fato, ser um funil efetivo e funcionar, você precisa analisar essas métricas, analisar o seu funil constantemente e revisar as estratégias que você está utilizando. E aí você entende que o funil de vendas, ele está totalmente atrelado com estratégias do marketing digital? Então, assim, se você tem alguma dúvida, né, ou tem alguma dificuldade para elaborar essas estratégias, para fazer essas análises, ou precisa de ajuda com o seu marketing digital, você pode ter a nossa ajuda, né, do nosso time da Creeper. Aqui embaixo eu vou deixar aqui no link da bio um link para você falar diretamente com um dos nossos especialistas e, quem sabe, virar um dos nossos clientes.
Mas, se você ainda não está nesse momento, você pode se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e continuar aprendendo com a gente. A gente tem conteúdos gratuitos e que vai te ajudar e que vai te ensinar muito. Além disso, se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você quiser saber mais sobre cada uma dessas etapas do funil, você pode deixar aqui nos comentários, e aí eu volto trazendo conteúdos mais específicos para cada uma dessa etapa. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo, até a próxima e bons negócios!